É uma satisfação. Eu tenho o intuito de a gente estar reunido aqui hoje. A gente gostaria muito que a gente está num movimento de trazer a igreja junto, de a gente poder entender que a gente faz parte do mesmo corpo. E por bom tempo, né, a gente andou dividido por paredes, e as paredes dividem, parece que dividiram muito o coração por anos. E eu sei que Deus está fazendo um movimento de trazer essa geração junto. Então essa é a proposta. Por mais que eu quero agradecer o pessoal do Tchundumbu, Kodumbu aí por estarem aqui, né? E a gente está participando do mesmo ambiente. Eu sei que é um pouco diferente, né, do ambiente que vocês estão, né? Mas eu sou engraçado, o pastor Joel mais. Não teve graça. Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias em capítulo 12 de Gênesis. É um texto conhecido, mas acho que é muito relevante por aquilo que a gente vive hoje. E segura aí, depois de Gênesis 12, a gente vai para Gênesis 25, tá? Vou procurar ser breve, eu vou terminar até as 3 da tarde. Valeu, gente. Diz assim a palavra. Abram suas Bíblias de celular. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Eu quero pedir perdão por estar de terno. Esquisito pedir perdão por isso, né? É que eu não uso terno muitas vezes. Eu tive que pregar no culto em coreano aí, os 2 primeiros cultos, e por isso que eu tive que estar de terno. Beleza? Vocês me perdoam? Porque ninguém aqui está de terno. Tá bom. Ok, gente. Pessoal, esse é um texto muito conhecido por todos aqui, né? Quando a gente olha a promessa de Abraão, a gente tem que entender que Deus estava formando um novo povo através de Abraão, né? Um povo escolhido. E esse povo tinha uma função, tinha uma missão dada por Deus, né? Para fazer, através desse povo, ele está aliado, o chamado de Abraão, ao chamado do povo, ao chamado de uma nação. E ele tinha, na verdade, um objetivo muito claro, para que esse povo pudesse ser a manifestação também do que seria o reino de Deus aqui na terra. E aí, Abraão foi chamado. E o Abraão, para quem não conhece, Abraão era uma pessoa que era, provavelmente, tudo indica que ele era de uma família idólatra. E provavelmente ele teria essas raízes. E aí ele foi chamado. E ele obedece à voz de Deus. E chamado, ele vai então, entra numa aventura junto com Deus, chamado para ser pai de uma nação. E uma nação que seria influente para todas as nações da terra. E a culminação disso tudo seria na pessoa de Cristo Jesus, né? Mas aqui tem uma promessa dada para Abraão. E hoje eu não vou me demorar, sério, que vocês não sabiam que 1 hora tem que lavar todos os pratos, porque o pessoal vai votar, o pessoal que está na cozinha, tá? Não faz parte da pregação isso. Então a gente vai ter que comer e lavar os pratos. Então, vai ter inclusive um churrasquinho, né? Depois, para todo mundo, gente. Come on, man. Come on. E aí, a palavra de Deus tem uma promessa para Abraão. E a palavra fala: farei de ti uma grande nação, e você será uma bênção. Eu queria focar nessa manhã, nesse negócio de bênção, e nesse negócio de que Deus traria através da linhagem de Abraão uma bênção. E qual que é estar nessa bênção? Inclusive estaria entrando na família da fé, tá? Deixa eu perguntar uma coisa, que eu sei que a resposta quase vai ser a massacrante maioria. Eu sei que alguns se converteram recentemente, mas quem aqui teve seu passado ou cresceu na igreja? Levanta a mão.
Tá? Pelo menos 80% mais ou menos cresceu na igreja. E aí, quem cresce na igreja, ele cresce com uma noção que, eu sempre fui de igreja. E sabe o que a gente às vezes perde no meio de tudo isso? A noção de bênção, que é fazer parte da família da fé. Tá? Eu queria ir rapidamente para o texto em 25 de Gênesis 25, quase no final. Quem sabe dessa história? Que Esaú estava com fome pra caramba, e Jacó, ambos, né, filhos de Isaac. Nossa, que branco. E o que acontece com os dois? Os dois são gêmeos, eles crescem, né? Já entram assim, o Jacó agarrando no calcanhar de Esaú, né, tal. E eles crescem no meio assim, são gêmeos, e ambos tinham uma coisa disponível a eles. E uma das coisas que era disponível, na verdade, e que era o direito de Esaú, era o direito à primogenitura. Quer dizer o quê? Era uma bênção reservada ao primogênito, aos primeiros filhos. E aqui nesse relato que você deve conhecer, o que acontece? Jacó fica de olho justamente nessa bênção da primogenitura. O que ele faz? Ele aproveita que Esaú estava com fome. Cadê o público? Esaú estava com fome. E o que ele faz? Jacó, versículo 29 do capítulo 25, fala assim: Esaú chegou faminto, voltando do campo, enquanto Jacó preparava um ensopado, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso foi chamado de Edom. Um dos nomes de Edom é vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. É estranho, né? Quem é filho mais velho aqui? Quem é segundo filho? Quem gostaria de ser primeiro? Tá vendo? Ó os traíra aí. Fica de olho no seu irmão aí. Fica de olho no seu irmão. Aqui a gente vê esse exemplo em que Esaú tinha o direito, né, por nascimento, a ser filho mais velho. Porém, Esaú, ele vende esse direito por um prato de comida, um ensopado. Jacó faz ele jurar, e assim, esse direito à primogenitura, inclusive podia ser cultural, é passado para Jacó. Talvez você fale: poxa, Jacó é fogo, né? Jacó se aproveitou da bênção de Esaú. Só que tem uma outra maneira que eu gostaria de a gente reler esse texto e ver esse texto de uma outra ótica. Jacó não fez a coisa correta. Jacó era um pouco mentiroso. Jacó passava o pé nos outros. Jacó, ele tinha esse negócio, mas sabe o que no fundo Jacó queria? Quem sabe? O que Jacó queria? A bênção. Ele sabia que junto com a primogenitura havia uma bênção. E ele queria de qualquer jeito isso. Qual que era o problema de Jacó? Não era ele querer. Não era esse o ponto. O ponto é que Jacó fazia da sua própria maneira, tentava da sua própria maneira conseguir algo que pertencia a Deus. Tá? Eu não vou entrar até Gênesis 32, que quando ele briga com Deus, né? Quando ele luta com Deus, só um parênteses, que naquele episódio Deus estava simplesmente falando: Jacó, não vai ser do seu jeito, você vai ter que quebrar alguma coisa. Para ser o pai de uma nação,
para ser primogênito, para você ter essa bênção, tem que quebrar alguma coisa. E ele passou, né, na coxa. E aí Jacó, mesmo assim ele lutava, porém isso mostrava o quê? Uma tremenda de teimosia e uma tremenda obstinação de Jacó, só mostrando que Deus veio e quebrou o orgulho de Jacó. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto, eu não estou falando da atitude somente de Jacó, mas da atitude de Esaú. E nessa tarde, nessa manhã tarde, só queria a gente pensar numa coisa só. Se você sair daqui entendendo isso, tá? Você pode esquecer tudo que eu falei, mas esse é um ponto que eu gostaria que você guardasse essa manhã. A questão de a gente entender o quão abençoado é você fazer parte da família da fé, e o quanto a gente pode não dar valor a isso. O que eu estou querendo dizer? Sabe quando eu cresci na igreja? Meu pai é pastor, meu avô era pastor, falecido, minha bisavó era uma das primeiras cristãs na Coreia. Então eu tenho uma linhagem, uma geração de pessoas que tementes a Deus. Eu cresci na igreja, mas eu tinha ciúmes do quê? Eu tinha um ciúme, sabe o quê? Eu ficava ouvindo as histórias de gente que se converteu do mundão, tá? Eu ficava olhando assim, poxa, eu não sou como eles. Eu sempre estive na igreja, eu cresci na igreja, e os caras aí, é bonito eles se converterem. Você já pensou isso? O sonho? O cara era drogado, o cara era bom, o cara é traficante, o cara é assassino, encontrou Jesus, meu. Cara, eu não tenho uma história assim. E a maioria aqui não tem uma história assim. Você nunca assassinou ninguém com uma arma, você só assassinou. Só isso. Mas a gente olha isso e fala, aí ficava assim, poxa, acho que eu vou fazer besteira para ter uma história também. Ou só eu que pensei isso? Acho que só eu então. Só eu? Confessa agora, quem já pensou nisso? Só eu. Dois. Mas, conforme a gente foi trabalhando, por exemplo, a gente teve uma época que teve muita gente se convertendo na igreja. E sabe o que era interessante? Quando eu ouvia deles, a parte daqueles que falam do mundão, uma coisa em comum que eles falavam, sabe o que? Porque eu não conheci isso antes. E ele começou a falar para mim, eu tenho inveja de você. Eu tenho ciúmes, um bom ciúmes, porque você cresceu numa família cristã. Eu nunca tive isso, eu queria ter isso. Aqui a gente está numa família cristã. Alguns dos seus pais são cristãos. O fato de você crescer aqui na igreja, às vezes a gente está crescendo aqui na igreja, a gente perde noção do valor que isso tem. Deixa eu falar, essa manhã, cara, Deus ministrou pra caramba isso no meu coração. Como é abençoado crescer dentro de uma família cristã. Não religiosa, estou falando. Que tem relacionamento com Jesus. Como é abençoado. A gente não tem noção do que isso é ser abençoado. E aí, a gente prefere muitas vezes, assim como Esaú, vender uma bênção que a gente tem, de ser parte dessa família da fé, de ter uma linhagem da fé, chutar tudo pro alto por algo que é muito passageiro e que vai matar a fome naquele momento. Eu vai tomar sopa quinoa, eu vai tomar sopinha, e com isso a gente se vende, porque a gente não tem a noção de quão abençoado nós somos. Eu não sei se você pensa assim, ou se já pensou, parou para pensar sobre isso. Quando eu comecei a falar, por exemplo, da minha linhagem, talvez alguns estão... Quem está aqui na primeira geração, quem na sua família foi o primeiro convertido? Levanta a mão. Pode ser você. Eu me converti primeiro na minha família. Quem é? Não muita gente. 2, 3, 4, 5. Quem é a segunda geração
de uma família de crentes? Seus pais são cristãos e você cresceu dentro de uma família cristã. Quem é de terceira geração de cristãos? Quem é de uma quarta geração? Boa parte é de uma terceira geração. Gente, você e eu, se a gente conhecesse a história, a gente daria mais valor ao que a gente tem hoje. Eu não costumo fazer isso, mas olha para o teu lado e fala: você é realmente abençoado. You are truly blessed. Come on. Você é realmente abençoado, querido. Sabe o que eu prefiro? Talvez eu vou falar uma coisa muito perigosa. É muito perigoso eu falar isso, porque senão eu não estou justificando um erro para buscar algo bom. Porque Jacó errou. Jacó fez a forma errada. Jacó tinha um espírito manipulativo. Mas você não pode duvidar de algo que ele realmente queria. Ele sabia, ele tinha noção que isso era muito bom. E sabe, às vezes, gente, é melhor a gente ter uma atitude, mesmo errando, não pecando, de querer realmente saber e buscar Deus, entender isso, e falar: cara, eu preciso entender esses segredos dessa bênção que eu tenho, do que simplesmente pegar isso. Isso aqui é qualquer coisa, chegou na minha mão, todo mundo tem Bíblia, eu tenho 8 Bíblias em casa. Quem quer uma? Não, são diferentes. Tem grego, tem de estudo, vida nova, vida velha, algumas assim, né? Eu tenho todos os tipos de Bíblia. Mas, como é tão fácil, a gente não dá valor. Mas, tem países, inclusive eu conheci o irmão Yun. Quem conhece o irmão Yun? Não o irmão Yun, tem o irmão Yun da nossa igreja aqui. O irmão Yun, quando ele veio aqui, eu conheci ele e o filho dele. Eles foram perseguidos na China. E uma das coisas que me impressionou nele, o cara jejuou mais de 40 dias para ter uma Bíblia. Eu nunca jejuei um dia. Tá bom. Tamanha sede. Quando ele conheceu Jesus, falou: eu preciso saber o que esse livro fala, o que estão falando desse livro. Quando ele recebeu a Bíblia, o cara chorou. Mas, como ele não podia carregar a Bíblia, porque se você tiver uma Bíblia, podia ser morto naquele tempo. Uma das coisas que os cristãos chineses faziam na época, eles pegavam e decoravam a Bíblia e engoliam os papéis. Decora e engole. Ele decorou o Novo Testamento, engoliu. Literalmente, ele se alimentou da palavra. Literalmente, ele comeu a palavra. E aí ele começou a pregar. Sabe como ele pregava o evangelho? Ele ia de aldeia para aldeia falando assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e a palavra se tornou carne. E ele só recitava e as pessoas se convertiam, e a palavra era passada assim, decorada. É o valor que o cara dava. E aí, a gente tem uma coisa na mão. Eu sei que isso pode ser repetitivo, você já ouviu falar isso. A gente tem uma coisa na mão tão fácil hoje que não tem valor. Parece que se a Bíblia custasse 10 mil reais, a gente pagava. Mas como é de graça, a gente tá bom. Sabe quando uma coisa que, sabe, todo mundo... É engraçado. Parece que quando o Papa tem valor, quando é de graça, não tem. Gente, essa questão de você ter o Filho de Deus em você é uma tremenda de uma bênção. Saia daqui, sabe, com a alegria de ser chamado Filho de Deus. Tenha orgulho no sentido, não fica orgulhoso: eu sou filho de Deus, gente, tá? Na escola. Ninguém também faz isso: eu sou filho de Deus, né? Tem medo de ser
escrachado. Mas entender a sua posição, como é abençoado aquele que se chama Filho de Deus. Eu vou terminar com uma coisa, depois eu gostaria de orar junto. Eu pus o slide aqui, mas sabe, eu estava lendo um livro, eu achei esse negócio super interessante. Esse estudo foi feito em estudo de gerações, tá? E o que uma geração ímpia e uma geração temente a Deus, qual a diferença que isso traz na família, na cidade e na nação? A gente não tem ideia de quão abençoados são aqueles que são da família de Deus. Ok, vamos ver a primeira. Abaixa. Max Jukes. Vamos ler? Ele era ateu, tá? E se casou com uma mulher incrédula, igualmente. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. Lembra? Eu sou a terceira geração de pastores e quarta geração de cristãos. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000 ao governo norte-americano. Interessante, né? Esse igual. Se a gente não tem noção de história, a gente acha que aquilo que a gente está vivendo é uma coisa assim, normal. Olha a descendência do próximo. Jonathan Edwards. Foi contemporâneo, viveu na mesma época de Max Jukes. É coisa real, tá? Livros de história. Sendo cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa. Piedosa é cristã. Lembra, o primeiro teve 560 descendentes. Ele teve cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. Próximo. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados como embaixadores a nações estrangeiras. 30 foram juízes. Pode ir? 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais na carreira militar, 100 foram missionários, e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades, um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo. Uau! Você sabia que a Harvard, a melhor universidade do mundo, foi fundada por cristãos? Mackenzie, né? Foi fundada por cristãos. O problema é quando perde a noção da história, quando perde o valor central. Gente, com tudo isso, a palavra é muito simples. Você e eu somos abençoados. Falando da minha família, pode ter uma ou outra ovelha negra, pode ter sido eu, por causa de escolhas, porque a gente faz escolhas.
Mas, poxa, eu vejo o legado que meu avô deixou. Gente, não é só pastores, porque muita gente conhece a minha família como família de pastores. Meu avô, os 4 filhos, 3 se tornaram pastores e um presbítero. Dos netos, a gente tem 8 pastores e esposas de pastores, mas também a gente tem médicos, a gente tem advogados, a gente tem pessoas que espalham bênção. Quando eu penso que o Evangelho veio para minha bisavó, e o que isso gerou para a minha geração hoje, o que isso trouxe de bênção para mim, é o que eu desejo para os meus filhos. Meus filhos não precisam ser pastores, eles têm que ser o que Deus quer. Mas eu sei que quando a gente entende a bênção, se você é a primeira geração, deixa eu falar, você está quebrando uma maldição. Não vou falar maldição, não é isso. Você está trazendo a bênção dessa aliança para dentro da sua família. Eu queria abençoar você que é muito sozinho. Talvez, cara, Deus, está muito difícil andar com Deus sozinho, mas deixa eu falar, permanece. Permanece, porque essa bênção, os seus filhos vão ser abençoados por causa da sua fé. Coisa séria. Quem é a segunda geração, sabe o que é a segunda geração? Às vezes esquece das raízes. A gente quer sair um pouquinho disso. Não dá valor à fé dos seus pais. Gente, é coisa séria. É uma bênção. E se tem alguém aqui que talvez não conheça Jesus, venha para a família dele. Porque não é só bênção de virar um crente e um crente alienado do mundo. Pode ver, todas essas pessoas não são alienadas, são pessoas que trouxeram influência, trouxeram transformação ao mundo ao seu redor. Amém? Vamos curvar nossas faces. Eu não sei o quanto Deus falou ao teu coração. Eu quero falar àqueles que são da primeira geração na sua família. Com os olhos fechados, eu só queria estar primeiro orando, honrando essas pessoas que são da primeira geração de crentes, de cristãos na sua família. Levanta a mão, por favor. Você que conheceu a Jesus na sua família, na sua geração, levanta a mão. A palavra que tem para você, você acaba, você trouxe a bênção da aliança de Deus na sua vida. Cara, isso não tem preço. Seus filhos serão abençoados por causa da fé que você tem, por causa de Jesus em tua vida. Comece a agradecer a Ele, que algo começou a ser quebrado justamente quando você escolheu seguir Jesus e Ele te escolheu. Obrigado, Jesus, por essa bênção. Obrigado, Jesus. Nós que somos a segunda geração de cristãos, seu pai é cristão e você teve encontro com Cristo também, levanta a mão. Aqueles que você é da segunda geração de cristãos na sua família. Primeiro, agradece aos seus pais. Eles não são perfeitos, talvez não foram cristãos perfeitos, mas só de ter trazido a fé dentro do seu lar, valoriza isso. Que bênção.
Que bênção a gente estar numa família assim. Não é tudo perfeito, eu não estou afirmando isso, mas que com isso algo de bênção já foi automaticamente trazido à sua vida, porque você está debaixo da aliança. Desde o compromisso dos seus pais de batizar em você, de consagrar em você. Cara, eu tenho uma foto, inclusive da minha irmã, quando foi batizada. O meu não tinha foto, aquele tem. O que era isso? O compromisso dos meus pais em me criar no caminho da fé. Cara, agradece aos seus pais. Falhos ou não importa. Mas uma história de fé começou na sua família. Obrigado, Jesus. Quem é a terceira geração, levanta a mão. Obrigado por nossos avós na fé, nossos pais e avós, toda uma geração que nos abençoou. E por causa dele, nossos pais também creram. E nós estamos aqui, Senhor, e queremos dar esse valor ao Pai. O valor de fazer parte de uma família, de uma geração de fé, Papai. Obrigado, Senhor. Não são muitos que têm na quarta geração, mas o que a gente pode fazer? Algo para encerrar? Muito simples. Primeiro, ora para quem está do teu lado, teu irmão. Você faz parte de uma família na fé. Abençoa o teu irmão nesse momento. Abençoa, porque talvez, eu sei que os mais jovens a gente briga, fica chateado, mas depois se junta. Mas sabe, a gente poder ter vivido, por exemplo, acampamento juntos, a gente poder ter vivido viagens missionárias juntos, a gente ter poder andado na fé juntos, isso é precioso demais. É uma bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por entrar em nossa história, mudar a história, trazer a história da fé em nossas vidas, Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Forçar nada, mas eu gostaria de só ter um último momento de oração, porque eu não acho que só um momento vai quebrar muita coisa, mas eu acredito no poder da bênção de gerações em gerações, e que eu gostaria de convidar, inclusive, nossos irmãos mais velhos, tá? Aquela gente orou no último domingo, mas a gente poder estar orando por aquilo que você sentir tocado. Se seu pai está aqui, se algum parente está aqui, eu sei que você pudesse abençoar seu filho, se ele estiver aqui. Se não, gostaria que, se a gente pudesse, Senhor, vamos levantar de nossos lugares e orar juntos nesse momento. Só abençoa nesse momento. Vamos circular um pouco e abençoar nossos jovens, abençoar as novas gerações, com orações muito simples. Senhor Deus, nós queremos ver o teu valor aqui, o valor de pertencer à família de Cristo. Vamos estar orando todos juntos. Se você não quiser se mover, pode orar por quem estiver atrás, à frente. Vamos estar, só ter mais 1 ou 2 minutos em oração juntos.